Olá! Estamos no episódio 2 do podcast Dulce Mariano e você. E hoje nosso assunto é liderança. Nós que lideramos pessoas entendemos a importância que tem esse tema. Então trouxe uma pessoa com você, uma pessoa que já liderou sobre grande expressão e um erro poderia custar muito caro. E eu trouxe ele agora para falar da vida real. E com vocês hoje, o comandante Renan Oxendorf. Eu não sei se eu falei certo, porque esse nome é muito forte para falar, tá? Seja muito bem-vindo, Obrigado, meu amigo, para conversarmos aqui nesse podcast número 2. Eu também agradeço, é uma grata satisfação poder estar aqui com você, você que tem tanto a contribuir na minha vida, tanto que você já me ensinou. E hoje, sim, você falou meu nome, é Renan Oxendorf, sim, tá certinho. Mas eu espero poder contribuir, trazer no máximo daquela experiência que eu acumulei em mais de 2 décadas na Marinha do Brasil. Eu que entrei garoto, mas me formei um comandante. E hoje estou aqui para a gente bater um papo gostoso, trazer, desmistificar algumas coisas que a liderança ainda, eu sei que assola muitos empresários, muitos líderes que hoje ocupam funções que sequer sabem para que estão ali, não têm intimidade com o conceito de liderança. São líderes sim no papel, mas não se formaram líderes como eu tive a grata satisfação de me formar um grande líder. E eu quero que você comece contando quem era o comandante antes. Conta um pouco da sua história pra gente. Sim, eu vou contar um pouquinho. Eu ingressei na Marinha do Brasil aos 15 anos de idade, por meio do Colégio Naval, um concurso a nível nacional, dificílimo. E na Marinha do Brasil eu estudei, num modelo de internato por 8 anos. Então eu comecei jovem, aos 15 anos, fazendo o 2º grau, consegui ser admitido na Escola Naval, que é a escola de nível superior da Marinha, onde eu me formei aspirante e saí guarda-marinha para então virar tenente, ser um oficial da Marinha. E desses 8 anos que eu estudei em internato, vindo em casa em média 1 vez a 2 vezes por mês, todos os anos, de forma direta ou indireta, eu era instruído com disciplinas que envolviam liderança. Então a Marinha do Brasil é uma escola que se preocupa muito em formar líderes. Sim, conceitos intelectuais. Eu fui jogado diversas vezes em situações que desafiaram aquilo que eu vinha aprendendo dos livros. Então não só na teoria, também fui um líder na prática, podendo aprimorar e desenvolver isso, liderando homens de diversas idades. Então, um jovem tenente com 22, 23 anos, eu liderava pessoas que estavam há mais de 20, 30 anos na Marinha, com muito mais idade, alguns com idade para ser meu pai. Então eu tive uma bagagem muito grande. E nessa minha jornada da Marinha, sim, eu desenvolvi uma forma de liderar, que não se restringia somente àquilo que eu aprendi nos livros. No entanto, foi quando eu conheci a Febracis e mais especificamente você, eu entendi algo grandioso na minha jornada de líder, que é um dos pilares que a gente tendo oportunidade eu gostaria de falar aqui com você, que é a liderança sobre si mesmo. Eu creio que todo líder bem desenvolvido, ele tem que ser capaz de se liderar. E uma das grandes decisões, quando eu decidi de fato transicionar de carreira, e hoje integrar o corpo de treinadores da Febracis Bahia, foi ser capaz de tomar uma decisão difícil. E foi quando eu reuni tudo que eu entendo que um bom líder deve ter, que eu consegui de fato tomar uma decisão. E é interessante que quando eu te conheci, eu via toda aquela... Eu vi todo o seu processo de transformação, né? E a gente sabe que de onde você foi formado, foram formadas muitas crenças, sim, muitos padrões que construíram um homem muitas vezes sisudo, um homem muitas, sim, vezes que carregou consigo uma responsabilidade muito grande, mas que nessa hora precisava se despir de tudo aquilo para que o autoconhecimento ele pudesse ter sobre si para poder agora inspirar outros homens. Sim. Interessante que desde que eu te conheci, quando você estava todo nesse momento, eu te achava tão elegante, você com aquela farda, né? Mas eu via do outro lado que estava para além dos olhos. Eu via aquele homem que podia ajudar muitos outros homens. Um homem de valor, um homem que tinha princípios, que tinha valores, que estava precisando entrar nesse processo de lapidação para que agora pudesse inspirar outros homens.
E você decidiu passar por todo esse processo de transformação, emergir e hoje tem inspirado outras pessoas também como líder, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco com as pessoas que estão te ouvindo essa transição que você passou, o que você trouxe, né, do militar hoje para de deixar de ser comandante, que eu acho que nunca deixa de ser, Não, não. né? Mas você sai dessa liderança e agora entra em um outro nível de liderança. Eu queria que você contasse essa transição para a gente. Sim, foi um período muito difícil, árduo, como você muito bem disse. E de igual maneira como você percebeu em mim algo especial, algo genuíno, eu também não posso me furtar da oportunidade de falar que sim, eu encontrei em você a pessoa que fosse descortinar isso aos meus olhos. Eu conheci a Febracis e você, mais especificamente, num período em que eu estava numa busca muito profunda, sabe? Eu estava vasculhando o imo do meu ser, só que algo faltava. Eu tinha decisões que eu tomava, eu tinha convicção que eu tomava, mas elas não se concretizavam, sabe? E foi quando eu comecei a fazer esse mergulho interno que você segurou na minha mão, você me deu muitas palavras, onde eu despertei verdadeiramente o meu porquê. Eu me via um grande fazedor, eu entendia que eu tinha uma grande profissão, mas foi com esse seu olhar curado, um olhar de grande perícia, que você viu algo em mim. É como se você tivesse me dado chaves para romper elos, sabe? Para abrir algemas que eu tinha dentro de mim. E foi quando eu comecei a descobrir o meu verdadeiro propósito. Eu costumo dizer que hoje eu me empenho, eu me esmero em poupar homens de entrar em conflitos e não mediar mais conflitos, sabe? Não fazer parte dos conflitos, de despertar esse poder interno. Então, sob essa ótica, eu tenho uma curiosidade, aqui eu vou contribuir com vocês que nos assistem. Da onde que vem esse segredo, esse poder que você tem de olhar para uma pessoa? Porque isso não é só comigo, isso é um relato que eu ouço de diversas pessoas. Como é que num olhar, como é que numa percepção, que capacidade é essa? Como é que você desenvolveu isso? Para olhar para as pessoas e despertar o que elas têm de melhor. Interessante que eu aprendi a olhar para as pessoas além dos olhos. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu olho a história e eu começo a conversar com a pessoa, eu começo a entender o que está além das palavras. E eu começo a ver ali o desejo dela por aprender, a humildade, o orgulho, a arrogância, a vaidade, a presunção. Eu começo a entender essa pessoa. E agora, às vezes, eu vejo as pessoas e eu falo, ela não tem noção da potência que ela carrega. E daí eu começo a ver o que pode ser feito por essa pessoa para que ela possa se descobrir. E tem pessoas que eu bato o olho e digo assim, essa pessoa eu quero trabalhando comigo. Essa pessoa eu quero dentro da nossa organização, porque eu sei que aqui dentro, ela, lapidada, vai poder ajudar muitas outras pessoas. Então eu acho que essa é uma sensibilidade que eu fui aprendendo muito com Jesus, sabe? Uau. Aprendendo no ministério de Jesus e eu tenho buscado isso através do autoconhecimento, porque eu passei por muitas coisas ao longo de todas as empresas que eu já tive. Então tudo isso foi me amadurecendo, lidando com pessoas, vendo pessoas, entendendo sobre pessoas, para que agora a gente pudesse ter um olhar clínico e pudesse ter uma visão e pudesse agora poder ajudar as pessoas com mais precisão, né? Mas Renan, olhando para o seu trabalho de líder, qual foi, assim, na sua visão, o erro de liderança que você viu que mais destruiu equipes na sua jornada? Com toda sinceridade, é o famoso faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço. Uau. Eu pauto muito minha liderança, eu gosto sempre quando eu trago em treinamentos ou mais especificamente em mentorias para líderes, eu gosto de pautar a liderança sob 3 aspectos, eu chamo de 3 vértices de um triângulo de liderança. E o ápice desse triângulo, o ponto mais alto do triângulo, são os atributos de um líder. Você pode estudar os melhores estilos de liderança, você pode saber tudo sobre liderança, mas se você não for a pessoa certa fazendo o que tem que ser feito, isso não se cria, a máscara cai. Então os erros mais grotescos de liderança, eles sempre são atrelados à falta de conduta moral. Quando eu quero exigir do outro aquilo que eu não sou capaz de fazer. Tem uma frase, Dulce, de um general que foi muito influente na Guerra do Golfo dos Estados Unidos, chamado, se eu não me engano, Schwarzkopf. Ele diz o seguinte, até parecido com o meu nome um pouco, né? Mas essa frase me marcou muito quando nos meus estudos de liderança, que ele fala assim, que 99% das falhas de liderança são falhas de caráter. Então,
Eu estudei muitos anos na Marinha, eu convivi durante muito tempo com a ideologia das Forças Armadas, com a mentalidade, só que ainda assim, eu não posso garantir a você que todas as pessoas que foram expostas, assim como eu, a conceitos de liderança, foram líderes de conduta ilibada, de conduta reta. Não é suficientemente você estar exposto ao conceito, você precisa ter algo interno para de fato você executar a liderança. Você tem que ter uma preocupação genuína com quem você está liderando. Então, eu acho que a preocupação com o próximo ela é indispensável para um bom líder. E quem não governa suas próprias emoções, como vai governar pessoas? Jamais. Né? Então, quando nós entendemos de liderança, nós lideramos pessoas. E para liderar pessoas, eu digo que o autoconhecimento na minha vida, ele contribuiu muito comigo. Sim. Porque se eu não tivesse tido esse autoconhecimento, porque eu me lembro que lá atrás, eu feri muitas pessoas como líder. E eu entendi como isso aconteceu e por que tudo isso aconteceu. O nível de cobrança que tinha sobre mim, porque nem eu sabia quem eu era. Mas quando eu passo por esse autoconhecimento e agora entendo a inteligência emocional, eu entendo que eu preciso conhecer a mim, né, as minhas emoções e reações, para agora poder entender o outro e agora poder liderar pessoas de forma que elas merecem ser lideradas, Perfeito. né? E quando você traz todo esse aprendizado hoje, e hoje você torna um líder também da sua casa, né? É um líder da sua família, essa experiência humana de um líder que também lidera a sua casa. Como que você faz esse alinhamento do homem líder, mas do marido, do pai, do chefe de família agora? Sim, eu amei essa pergunta, obrigado, até pela oportunidade de falar um pouco da minha família, porque eu creio que se você quer conhecer um homem de sucesso, primeiro peça para ele mostrar a sua família. Eu digo a minha família é uma família de sucesso, uma família de alta performance, mas porque além de sermos abençoados, decidimos fazer a diferença. Eu e a Carol trouxemos a Maria Flor para um ambiente muito saudável, muito agradável e vivemos de fato o que eu desejo para todas as famílias. Então, hoje, Dulce, quando eu penso em liderança e liderar dentro do meu lar, eu trago muito a visão de Cristo, assim como você falou. Um grande exemplo, e o maior exemplo de todos para mim, é Cristo. Então, até quando eu busquei essa proximidade, entender de fato quem foi Cristo como líder, eu entendia que por mais grandioso e magnífico que eu fazia na Marinha, eu precisava ser maior. Eu precisava ampliar meus horizontes, eu não podia estar me limitando ou preso a uma estabilidade. E quando eu comecei a mergulhar mais profundo nisso, eu tive uma clareza muito grande para dentro da minha casa. Que eu entendi que o verdadeiro líder, e principalmente no seio familiar, ele é um líder que lidera por amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? É a disposição que eu tenho imediata de abrir mão das minhas vontades, dos meus prazeres em prol daqueles que amo. Então, quando eu faço isso de forma genuína, eu tenho respostas imediatas, como, por exemplo, a minha esposa, na minha ausência, ela é capaz, eu já recebi relatos disso, que a Carol, ela fala assim, caramba, a pessoa que eu mais conheço que se aproxima de Jesus é o meu marido. Sabe? Então isso para mim é definição de sucesso no seio familiar. Eu sou um homem hoje que eu sou capaz de tudo que eu mais desejo para minha filha, que ela encontre um marido assim como eu sou para a mãe dela. Então eu tenho essa leveza, essa tranquilidade para falar isso, porque eu busco esse ambiente, sabe? Então é assim que eu pauto a minha vida, sempre desejando para o outro aquilo que eu quero para mim. Mas sem a inteligência emocional, eu estava revestido sim de uma casca e, como eu disse, eu não tenho palavras para agradecer tudo que eu fui capaz de fazer, porque foi incrível o impacto que a metodologia, como você conseguiu passar isso, porque eu não atribuo só aquilo que está escrito nas apostilas, sabe? O que está escrito no slide, mas a capacidade de você sintonizar com a pessoa e fazer isso. Eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Já que a gente está nesse ambiente tão agradável e nas nossas reuniões de feedback que você faz com a gente, né, com a equipe dos treinadores, existe algo em você que eu admiro muito, sabe? O teu silêncio que educa, sabe? Eu não sei se você se você faz isso de forma intencional, se isso já é seu, se é inato, mas eu percebo que nós, muitas vezes, quando a gente entra naquele estado de reclamação, de querer buscar alguma coisa, você nos lidera pelo silêncio muitas vezes, sabe? É como se o teu olhar e você nos conduzisse a nossas próprias respostas, sem precisar falar nada. Como é que você consegue, sabe? Você é uma pessoa de perfil tão influente, que fala bem, e você, num momento que está querendo conduzir uma pessoa a um constrangimento, a uma resposta, você simplesmente, no olhar, como é que você desenvolveu isso?
Interessante. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito comportamento humano. E eu sempre, olhando para as pessoas, e eu converso com elas na mente. Sabe, eu olho para as pessoas e eu começo a dizer assim, mas o que ela está dizendo, isso não é isso que ela quer me dizer. E mentalmente eu digo isso. Sabe, então quando eu olho nos olhos e eu coloco amor. Às vezes de forma severa, às vezes de forma mais firme, mas sempre meu olhar vai ter amor. Porque eu aprendi que toda mudança, ela passa pelo amor. Não tem como, por mais que nós lidamos com pressão, lidamos com metas, com plano de ação, nós temos toda uma programação de planejamento, mas se não tiver amor, nada disso vale. Então, muitas vezes o meu silêncio trazendo para a pessoa a consciência do que ela está falando para mim. Sim. E eu fico em silêncio e ela volta aquela pergunta para dentro dela e ela já começa a entender que existe outra resposta. Exatamente, é assim mesmo que eu me sinto. É incrível isso. E às vezes nós vemos, sabe, Renan, pessoas brilhantes, pessoas que têm um desenvolvimento, uma desenvoltura, muito grande, mas de repente nós vemos as pessoas fracassando. Sim. Internamente elas fracassam. Acontece muito. Como que você vê isso? Então, eu acho que esse é o ponto do que a gente estava falando, né? Quando a pessoa ela consegue se amparar num ponto de desculpa, ela abandona a autorresponsabilidade, a autogestão, ela se vale disso como um ponto de não se colocar num projeto de crescer. E tem algo muito interessante que isso ficou claro para mim quando eu entrei na Febracis e até em cursos de business, né? A gente fala muito de empresa. A empresa que não está crescendo, ela está ruindo, ela está quebrando, né? Não existe ponto neutro. Isso a gente traduzindo para a nossa vida, até para a liderança, a gente chama de zona de conforto. Muitas vezes a gente trabalha, a gente busca a zona de conforto. Eu, durante muito tempo no serviço público, né, como militar, uma das justificativas para me manter naquela condição era a estabilidade. Então, só que eu entendi nessa minha jornada que a estabilidade ela não existe. Você conseguir se liderar para o ponto fora da estabilidade é desafiador, mas é gratificante ao mesmo tempo, né? Uhum. Ao mesmo tempo que você está de frente para um abismo, é como se a estabilidade fosse uma corrente atada ao teu tornozelo, você se joga, você não cai. Mas se você tentar voar e decolar, também você não alça voos altos, sabe? Então poder romper isso e abandonar de fato todas as desculpas que me prendem, e fazendo até uma alusão ao militarismo, sempre que eu estava conduzindo uma tropa ali, né, isso acho que vai ficar bem claro o que eu estou querendo dizer, nós, antes de iniciarmos um desfile, nós comandamos marcar passo, para que seja dado um passo em frente e eles fiquem marchando no mesmo lugar, para todo mundo entrar numa frequência e assim a gente comandar o em frente. E se eu deixar a tropa durante muito tempo marcando o passo, sabe o que acontece? Eles começam a andar para trás. Uau. E isso é uma metáfora incrível, porque eu tenho certeza de que quem marca passo anda para trás, você não consegue ter estabilidade. Então, se você não está crescendo, você está ruindo, você está diminuindo. Então, quando essa ficha caiu, eu falei assim, caramba, a estabilidade deve ser a última coisa que eu quero. Eu posso até estar estável por um momento, mas eu tenho que estar buscando o crescimento. Olha que interessante, você trazendo isso, eu me lembrei desse conceito de autorresponsabilidade. Quando eu olho para as minhas empresas hoje e eu vejo que é autorresponsabilidade minha como líder, se ela está crescendo ou não. E eu me lembro que uma vez eu ouvi você falando sobre esse marca-passo aí, e isso mexeu muito comigo, porque é exatamente isso. Ou a pessoa ela está crescendo ou ela está descendo, né? Como não existe ponto neutro, e agora é importante o líder ficar atento aos números, aos seus KPIs, aos seus BIs, para que ele possa entender, sabe, a empresa como um todo. Eu tenho uma visão assim, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu nunca vou dormir sem olhar o BI da minha empresa. Ótimo, é exatamente. Eu preciso saber como estão os números, eu preciso saber o que está fechado, o que não está, o que está em negociação, por que não fechou, o que aconteceu, por que está acontecendo isso, porque se nós não liderarmos, não ficarmos de olho nos números da nossa empresa, nós vamos nos perder no caminho. Então, a autorresponsabilidade é que me faz olhar e me faz estar conectada naquilo que precisa ser visto, que é responsabilidade minha. Sim. Eu não posso dizer, foi o meu gestor, foi o meu gerente, não foi é responsabilidade minha. Perfeito. Se eu estou ali como líder, eu estou ali para ver todas as coisas.
E a pergunta que eu quero te fazer hoje é qual foi o que você aprendeu sobre caráter que a gente não vê escrito em livro nenhum? Interessante. O que eu aprendi sobre caráter, ela me associa, né? Como a gente estava falando aqui, caráter, integridade, assim como a autorresponsabilidade, eles são um dos grandes atributos de um líder. Né? Ninguém pode liderar nada se não reunir alguns atributos, é o que eu costumo falar. E caráter e integridade é um deles. E algo que eu entendi sobre caráter, que não está no livro, é sobre respeitar o princípio da integridade. Né? O que é ser íntegro? A palavra íntegro, se eu não me engano, ela tem origem grega e ela é a conjunção de duas partes, né? Que é o intangere, o intangere e o que se refere a in, não tocado, né? Não posto, não maculado, e o gere de tocar. Então, quando você junta o intangere, significa que a integridade do nosso caráter é algo que não pode ser maculado. Então, o que eu quero, em síntese, dizer? Que princípios e valores já não são intrínsecos. Só que muitas vezes, por condutas no mundo, por ter ações que não são compatíveis com aquilo que eu acredito, para mim, eu vou botando um véu sobre aquilo que Deus já botou dentro de mim. Então é preciso, para que eu possa de fato ter essa integridade, esse caráter, eu preciso remover esses post-its que foram colados em cima de mim, que deturpam a minha identidade. Então isso a Febracis enriqueceu demais, porque muitas vezes as pessoas se atribuem uma conduta íntegra de caráter por aquilo que fazem. Só que isso nem sempre é verdade, porque você pode ser uma pessoa boa, íntegra, fazendo coisas erradas. De igual maneira, você pode ser uma pessoa errada, fazendo coisas certas. E isso não quer dizer que você tenha caráter. Entende? Então essa é uma visão muito... É ser antes de fazer. Esse é o grande papel do líder, é buscar de fato identificar a sua identidade para que liderar não seja um peso, porque senão eu vou estar maquiando, eu vou estar entregando algo de forma manipulativa, eu não vou estar persuadindo os meus liderados, que é o princípio da liderança. Né? A liderança por si só, como você bem sabe, existe uma definição que diz que a liderança ela é a ciência e a arte de influenciar e conduzir pessoas a um objetivo comum do grupo. Então quando eu penso que liderança é a ciência, e a arte, o que ela é como ciência? Então existem apostilas, livros, métodos, só que só aquilo não é suficiente. Por que ela é arte? Porque tem todo um conjunto de inteligência emocional para poder entregar. Um líder que abre mão da inteligência emocional, ele está sendo um líder autocrático demais, duro demais, ele quer o resultado a qualquer custo. E esse estilo de liderança ele não perdura. Ele acaba com o liderado. Né? Então, eu vejo que você é uma pessoa que procura sempre transitar entre diversos estilos. Quando você é mais firme, você é firme. Quando você quer nos botar para pensar, você põe. Quando você tem que ser acolhedora. Então, isso também é algo que eu vejo em você. E como é que você desenvolveu isso? Porque eu vejo que você consegue aplicar muito bem o que a gente chama de liderança situacional. Você sabe a pessoa, você sabe o jeito. Você tem um foco muito grande em quem está recebendo a tua liderança. Você não tem o teu estilo próprio de liderança e assim pronto, acabou. É como se você moldasse a liderança de acordo com quem recebe. E isso é um conceito muito forte, batido. E como é que você conseguiu desenvolver isso? Eu creio que tudo isso está ligado àquilo que você trouxe, que é sobre identidade. Quando eu comecei a estudar sobre identidade e eu fui entendendo e desmistificando todo esse conceito de identidade, entendendo quantos resultados na minha vida estavam travados simplesmente porque eu não sabia quem eu era. Então, quando eu descobri quem eu sou na minha identidade, que existe um chamado específico para mim, e aquilo que eu estou fazendo é congruente com o chamado, e entendendo que existe essa diversidade de perfis no nosso meio, né? Cada pessoa ela age conforme as suas crenças, conforme os seus padrões e conforme o seu perfil comportamental. Então, quando eu olho para as pessoas, eu olho entendendo essas diferenças. Por que uma pessoa, por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa que é dominante, eu converso muito diferente, porque eu preciso entrar na linguagem dela. Perfeito. Né? Isso mesmo. Então, eu vou conversar com uma pessoa que é mais paciente, eu não posso conversar da mesma forma que eu falo com o dominante. Né? Eu vou conversar com conforme. Se eu não trouxer mais embasamento para ele, ele não vai nem dar atenção.
Então eu preciso entender o I, por exemplo, né? O I que é muito falante, é um comunicador, mas eu preciso aprender a transitar nos perfis, eu preciso entender de pessoas e eu preciso entender que cada um age e reage do jeito que age, porque é em função das suas crenças e dos seus padrões da infância. Perfeito. Então, quando eu trabalho com isso, eu trago as pessoas entendendo esses comportamentos. Aí fica leve liderar. Fica mais fácil entender as pessoas. Isso. Porque agora, por que essa pessoa agiu dessa forma? Será que isso é verdade o que ela está falando? Ou isso não é uma verdade, mas ela nem sabe que isso não é uma verdade. Que bacana. É isso mesmo. E tu sabe que isso nos remete ao que eu chamo, né, do segundo vértice do triângulo da liderança, porque a gente falou um pouquinho, né, para quem nos acompanha aqui, do vértice principal, que são os atributos de um líder. Então, caráter, autorresponsabilidade, ter um mentor, ter foco, preocupação com pessoas, amor por pessoas. E o segundo vértice, Dulce, quando eu trato de liderança, eu falo dos estilos de liderança. Né, pensando na liderança como ciência, que existe uma ciência por trás. E as escolas clássicas de liderança, elas apontam sempre para 6 a 7 estilos. E eu queria explorar um pouquinho isso aqui com você. Qual é o primeiro estilo de liderança? Porque quando eu falo de liderança e pensando em pessoas, eu associo isso a perfil comportamental. Então, o primeiro estilo de liderança que muitos conhecem é o autocrático. E quando você pensa no autocrático, aquela pessoa focada em resultado, que ela dá ordens, isso te remete naturalmente a um tipo de perfil, que é o dominante, sabe? Então, o perfil dominante não quer dizer que toda liderança de dominante é autocrática, mas ele precisa entender que ele tem uma tendência natural à autocracia. O segundo ponto, o segundo estilo de liderança que as escolas de liderança apontam é a democrática, que eu me preocupo muito com a opinião de todos, eu tento agradar a todos, então isso é bom, mas também isso me leva a ter decisões mais demoradas, porque eu tenho a necessidade de agradar, e esse estilo de liderança ele se associa mais ao influente. O terceiro estilo de liderança é o laissez-faire. É o que vem do francês, o deixa fazer, onde eu delego demais. Então, esse estilo de liderança, ele pega um pouquinho mais ali o S, o estável, né? E os outros 3 que se seguem é o transacional, o transformacional e, por último, a servidora. Esses estilos eles são um pouco mais híbridos, misturam. Por exemplo, a transacional, eu transaciono com o meu liderado. Então, eu estabeleço métricas, ele atingindo, eu premio, ele não atingindo, eu começo a selecionar para ver se eu vou precisar substituí-lo, e é um estilo de liderança mais por conforme, porque ele tem regras muito bem estabelecidas. Né? E o transformacional já é diferente, que tem ele é mais do perfil D, I, D, que é o estilo de liderança onde aquela pessoa ela busca transformar e motivar o liderado. Então eu te motivo, eu tenho metas claras, porque aqui vem do D, mas eu também me preocupo muito com o teu bem-estar. E por fim a servidora, que também é típica do S, SC, onde eu me preocupo muito com o bem-estar do liderado. Eu quero resultado, eu quero crescer, mas eu não dispenso mão de tratar bem quem eu estou liderando. Então essas são as 6 principais. E tem a 7ª, que eu acho que é a que você aplica muito bem, que é a situacional. Ou seja, eu conheço essas, mas eu me adapto. Eu sou um líder que sabe entregar o que o meu liderado quer. E você, quando conta isso, eu me lembro muito de uma frase do Dale Carnegie, que está naquele livrinho de capinha azul, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele conta uma historinha assim: não é porque eu gosto de morangos que quando eu vou pescar eu ponho morango no anzol. Sempre que vou pescar, ponho minhoca. Então o líder ele tem que estar muito preocupado com aquilo que ele está entregando para o liderado. Não adianta eu falar, eu sou assim mesmo e pronto, acabou, porque isso vai frustrar. Então eu preciso reunir, saber quem eu sou e estar preocupado naquilo que eles precisam receber. Então quando eu me ponho numa situação dessa e vejo que eu sou liderado por você, e é incrível porque também você consegue até dosar isso do meu estado de espírito, de outros treinadores, tem dia que a gente está um pouco mais agitado, né? A gente tem uma miscelânea ali, tem o cara que é um pouco mais D, tem o C, e aí você vai entregando e desafiando cada um na medida do que precisa. Eu tenho o meu caderninho lá das perguntas que você me fez, talvez você não lembre de todas, mas até hoje eu me falo assim, por que ela me fez essa pergunta? Porque eu vejo a tua capacidade de lançar palavras e todas têm sentido, todas estão amarradas. Então essa tua presença eu acho que destaca muito e contribui para o meu desenvolvimento como líder, sabe? Essa liberdade que você nos dá. Agora eu quero lançar para você também uma pergunta que me ajuda na minha contribuição de desenvolvimento, que é sobre delegação. Quais são os parâmetros? O que você reúne para sentir que aquela pessoa ela é digna de delegar uma tarefa, de receber uma delegação de uma tarefa sua? Como é que você dosa isso? Como é que você escolhe? Porque nem sempre é fácil, né? Inevitavelmente a gente acaba se frustrando, mas eu vejo que você tem um feeling muito bom. Eu já vi você tomar decisões muito difíceis. Eu estou falando de contratação e demissão,
que eu falei assim, nossa, Dulce é ousada. E eu confesso que eu falei assim, cara, isso não deve dar certo. Mas a médio prazo e longo prazo deu certo sim, e os resultados foram assustadores. Você sentir e ter esse termômetro. Como é que você delega, como é que você decide como líder? Como é teu estilo? Interessante que eu vou trazer novamente a base do amor. Nós entendemos que todas as pessoas elas são extraordinárias e maravilhosas, mas nem todas as pessoas elas vão crescer a jornada com você. Então nós temos que ter o olhar para a pessoa, entender até onde ela vai. Imagina que tem uma espiral, né? E nós vamos passando por fases no nosso crescimento. Nós somos por fases. Existem pessoas que naquele momento que elas entraram, elas foram maravilhosas e foram determinantes para aquele momento dentro da organização. Mas elas estão prontas até um certo ponto. Se você levar elas para o outro nível, elas podem sabotar o crescimento da empresa ou daqueles que estão junto aos seus pares. Então, quando nós temos esse amor de olhar para a pessoa, porque cada um só pode dar o que tem. Então, se a pessoa ela já conseguiu dar para a empresa tudo aquilo que ela podia, por amar essa pessoa, eu não posso querer forçar ela ao próximo nível. Então, eu preciso deixar ela livre para ela continuar a jornada dela em outro segmento. Então, quando a gente tem essa percepção de olhar para a pessoa e entender ela, o quanto ela pode contribuir para essa nova fase da empresa. Uau, incrível. Sabe, isso para mim é amor. Então você entende que às vezes passar por uma decisão dura, às vezes numa demissão, de impor limites, isso tá retratando o amor também, fazer isso com amor, caramba. Com certeza, eu estou dando a oportunidade para aquela pessoa de ser feliz em outro lugar, porque se ela já contribui, tudo que ela podia contribuir, ela deu, e foi maravilhoso o período que ela teve e o que ela nos serviu, mas chegou a esse ponto, eu preciso deixar a pessoa ali, porque talvez nem ela entendeu que o tempo dela ali já acabou. Caramba. Então a gente que está no cargo de liderança precisa entender esse time de ir para o próximo nível, e assim a empresa nunca vai se perder, ela vai continuar crescendo. Mas se a gente se perder também nesse time, eu posso perder e a empresa pode pagar muito caro por isso. E no nosso caso, o meu grande prejuízo não é meu só, é as pessoas que impedem de estar dentro da minha organização e impedem de reprogramar suas crenças e mudar suas vidas. Então, como a nossa empresa está muito ligado àquilo que nós fazemos de crescimento para o outro, isso para mim é muito mais importante. Então, claro que nós queremos crescer, nós queremos contribuir e queremos que toda a nossa entrega ela seja extraordinária, né? E por isso que tem que ter a sinfonia, né? A orquestra tem que estar toda afinada para que a entrega possa ser extraordinária e a pessoa ela possa receber a transformação. Porque se tiver uma pessoa que está dissonante ali, ela pode dar uma nota errada e quem pode perder é aquela pessoa que seria transformada no processo. Entendi. E agora, já que você abriu margem para isso, eu vou fazer uma pergunta que você vai me agradecer por isso, porque isso aqui não se encontra em qualquer lugar e não tem apostila não. E eu quero te fazer uma pergunta provocativa, Dulce, já que você trouxe esse ponto. Porque eu, quando atendo alguns empresários, eles trazem isso muito forte para mim, até em palestra de liderança, quando a gente vai falar de pessoas e o ponto da demissão, eu vejo que muitos empresários até demitem, mas quando demitem é porque eles precisaram tomar uma coragem, um ímpeto emocional e muitas vezes eles não estão embasados em métricas, eles não têm uma matriz de decisão para saber de fato se deveria demitir ou não. Eles fazem muitas vezes esperando o vulcão explodir, vamos dizer assim, e se sentem muitas vezes culpado, pensando se não poderia ter uma atitude melhor. Que dica assim, que você daria, você que costuma ter pontos muito assertivos, qual é o ponto certo de dar uma segunda chance? Qual é o ponto certo de levar para um treinamento ou o ponto certo de demitir porque eu não quero que isso contamine meu grupo? Como mensurar isso? Interessante, eu mensuro muito pela produtividade e pela entrega que a pessoa, porque quando nós contratamos, a pessoa ela chega toda motivada e ela quer fazer e quer realizar e ela começa realmente fazendo, está disponível, está disposta, é um treinamento, é um feedback e ela vai recebendo. Chega um momento, quando a pessoa começa a engessar, ela começa a não receber mais totalmente.
ela começa a mudar os comportamentos. E daí é a hora que o líder, o gestor tem que ficar muito atento para entender esses comportamentos. O que está acontecendo? O que está por trás disso? É algum problema que ela está tendo, está passando por alguma fase, às vezes conjugal, às vezes com o filho, às vezes no lar de alguma forma, às vezes financeiro, né? Então eu preciso entender essa pessoa. Então geralmente quando eu sinto isso, eu pergunto, o que está acontecendo com fulano? Eu estou vendo que não está sendo mais a mesma pessoa. Então é hora de oriento para chamar para um feedback. Depois desse feedback, vamos ver como que a pessoa vai, tem jeito para ela, tá? Se algum problema que tem como resolver, ok. Mas tem algumas coisas que ela está discordando da empresa, aí eu já começo a entender que já chegou ao fim. Então isso é demissão imediata. Porque se você deixar essa pessoa insatisfeita, ela está desonrando a empresa e a produtividade dela só vai cair. Caramba, então a gente precisa ter essa sensibilidade para entender esse momento, porque a gente tem que ter uma contratação devagar, criteriosa, mas tem que demitir muito rápido. Mas esse demitir muito rápido, eu digo que eu ainda eu dou uma chance, porque se eu acredito naquela pessoa, se eu vi tanta coisa boa naquela pessoa, será que ela não está precisando só de um momento para ouvi-la? E isso já aconteceu, de pessoas que eu vi que a produtividade parou, e daí eu trouxe essa pessoa para uma conversa, essa pessoa entendeu, trouxe clareza e a pessoa deslanchou a partir disso. Então essa sensibilidade, quando nós temos, fica muito mais fácil de tomarmos as decisões assertivas e todo mundo ser feliz. Eu não me lembro de ter tido nenhum colaborador que eu saí brigada da empresa. Não, eu sempre, toda demissão, que seja eu que faço ou que vai ser feito pelo RH, eu sempre digo, não, isso aqui, gente, é comportamento, não é identidade. Então, na identidade, todas as pessoas são extraordinárias, mas existem comportamentos que precisam ser mudados ou a pessoa não quer mudar. Então, é uma decisão nossa, como líder, de tomar essa decisão. Caramba, acho que você poupou anos de vida de muita gente aí com essa dica, porque é verdade, quando a gente atende um empresário principalmente, e aquele empresário que tem princípios e valores, ele tem uma ótica cristã muito forte, ele carrega uma culpa quando ele demite, sabe? Ele não se vê amando a pessoa por demiti-la, parece que ele se sente responsável por aquilo de bom ou ruim que o liderado está fazendo, e não é bem por aí, sabe? Você talvez reintegrar a pessoa ao mercado de trabalho, como você bem disse, é você dar a oportunidade dela continuar crescendo, já que ela estava vivendo numa zona de conforto. Então eu acho que é brilhante isso, e é verdade, eu nunca tinha pensado por essa ótica, assim, demitir amando, né? E não tem por que a gente estar brigado, só que fazê-lo considerar que ele está sendo amado, talvez é que seja o mais desafiador, né? E isso é crença, né? Cada um tem o seu modelo mental, né? Então, a pessoa nem sempre, talvez, naquele momento, ela nem entende dessa forma. Mas talvez, se ela continuar num processo de evolução, ela vai entender que foi uma grande oportunidade que ela teve. Porque eu sempre entendo assim, uma porta, quando ela se fecha, significa que tem outras, para mim, abertas lá na frente. Então, quando uma porta se fecha, é só olhar. Interessante, né? Fechou. Ok, sou grata pelo tempo que ela esteve aberta. E agora, vamos agora desbravar novos mercados ou novas oportunidades. Então isso é crescimento. Eu acho que isso é maturidade. Eu acho que a maturidade, sabe, Renan, é uma coisa que não tem preço. Porque quando eu olho para trás, assim, eu vejo a forma como eu já agi, eu olho para aquela Dulce do passado. Sim. E eu olho assim com tanta gratidão, porque a forma que ela agia é por conta das suas crenças. Perfeito. Os padrões, as verdades, tudo aquilo, o ambiente, as pessoas, o conhecimento que ela tinha, fazia com que ela tivesse exatamente aquele comportamento. Porque como eu sou uma pessoa muito intensa e eu sou focada em resultados, mas eu amo pessoas. Sim, é verdade. Então eu acho que isso aqui é muito importante para mim. Eu falo assim que Deus ele nunca erra quando nos fez, né? Então assim, esse meu perfil, ele faz com que eu seja essa pessoa ousada,
eu desbravo muitas coisas, eu ajo apesar do medo, mas, no entanto, eu ajo entendendo que é o meu espírito de ousadia que faz eu tomar muitas decisões, mas faz com que o meu amor pelas pessoas, faz com que eu faça muitas coisas também, que é para além das quatro paredes, né? Faz eu verdadeiramente querer ajudar mais, querer entender mais, querer ouvir mais e querer dar mais de mim para que as pessoas, porque eu tenho sede, Renan, por ver transformação na vida das pessoas. Então hoje, como líder, né, eu também tenho momentos que eu tenho que descer para o operacional, que é o momento que eu estou nos palcos, o momento que eu estou ministrando, eu estou no operacional da minha empresa. E aquele momento também, para mim, é muito importante, porque eu me retroalimento ali vendo a transformação daquilo que a nossa empresa traz para as pessoas. Então, essa forma que nós temos hoje de liderar também é uma liderança muito inspiradora, né? Hoje nossa organização, ela vem de um líder que também é muito arrojado. Então, e a gente vai passando isso para os nossos, né? Eu falo que são o guarda-chuva que debaixo de outro guarda-chuva e vai seguindo, e aqui embaixo a gente consegue ver o quanto as pessoas têm se desenvolvido. Eu tenho pessoas hoje que estão no meu time desde que eu cheguei aqui em Salvador, e não foi por falta de dar feedback duro, não foi por falta de cobrança muito que elas não saíram nem por falta de serem convidadas para outras empresas, mas elas entenderam que existe uma missão muito clara dentro do que nós fazemos. Essa missão e aliança com a visão, ela faz com que as pessoas elas fiquem de mãos dadas, que muitas vezes até desagradam em muitas coisas, mas elas acreditam no líder. Elas acreditam que a liderança está vendo à frente. Isso faz com que elas permaneçam firmes e constantes e desejosas de ver a empresa crescer. Perfeito. Isso eu sou testemunha viva, e hoje, sendo uma pessoa que está sob a sua liderança, eu garanto a quem nos assiste e a você que um dos pontos fortes é a tua clareza de propósito, de missão, sabe, de objetivo. Isso nos traz um conforto, porque você não tem que se distrair olhando para a esquerda ou para a direita. O alvo é muito claro, sabe, transformar vidas a partir de negócios, né, situações, transformar de fato esse mundo num mundo mais abundante e próspero. Então isso nos traz muito conforto, né, como corpo de treinadores, pessoas que estão ali, sim, cada um na sua peculiaridade, cada um na sua capacidade, mas não desalinhado com você. E sempre que a gente sai um pouquinho da visão, você rapidamente nos mostra por que estamos fazendo o que fazemos, sabe? É um porquê muito forte, sustentando como não é fácil. A minha rotina, que integro parte da tua rotina, né? Você tem outros negócios que concorrem com a sua atenção disso aí. Mas eu queria te perguntar também, porque eu vejo que muitos empresários, muitas pessoas que estão em posição de liderança, não tiveram talvez a sorte que eu tive, ou a sorte que você teve de começar muito cedo. Então eu fui forjado para ser líder. Ainda que eu não quisesse, eu fui posto em situações desafiadoras. Eu fui jogado, por exemplo, como simulações de combate a incêndio, passar diversas vezes em momentos extenuantes, embaixo do sol, sobre forte impacto emocional, sobrevivência no mar. Então eu tinha que assumir uma conduta dessa. Mas e o empresário querer se ver ali com algumas pessoas que ele não necessariamente conhece, ele não tem os atributos. O que fazer para uma pessoa dessa? Você que hoje, né, é uma das franquias sua, é uma escola de liderança. Como é que você vê isso? Uma escola de negócio, uma liderança? Qual a importância disso para forjar um bom líder? Então, eu tenho muito claro, assim, eu vou te responder isso de uma forma associando dois grandes conceitos. O primeiro foi um que eu aprendi com você, e eu vejo que você faz muito isso. Antigamente eu julgava, né, infelizmente, não é mais julgando no bom sentido, assim, eu olhava para as pessoas muito pelo que elas faziam, e talvez para uma empresa pelo resultado que ela estava dando. Eu sou uma pessoa muito analítica, eu sou muito ligado a números. É impossível para entrar numa empresa e já não pedir um KPI, um OKR, algo eu preciso ver, eu me baseio muito, eu tenho uma visão analítica muito forte. Só que quando eu mudei a minha ótica, e eu digo isso para nossos amigos empresários que estão nos assistindo, quando eu passo a olhar para um ser humano e sabendo quem ele é na identidade
e o que ele faz não retrata necessariamente a identidade dele, ele pode estar tendo um comportamento disfuncional, isso muda todo o jogo. Quando eu olho para uma empresa e entendo que ela foi feita para dar lucro e ela não está dando, existe algo que está desencaixado, mas na identidade aquela empresa nasceu para ser próspera, assim como todo e qualquer ser humano. Então o que é que está desencaixado? Então muitas vezes a gente ignora isso, a gente olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa não presta, ela não vai dar para nada. Não, toda pessoa é um Deus em potencial, né? Toda pessoa ela é magnífica em potencial, mas em potencial, uma semente que não vai à terra e não morre para nascer uma árvore, ela vai continuar sendo uma semente. Então, se eu olhar hoje para algo que não está indo bem e desconsiderar o que aquilo é na identidade, o que aquela empresa nasceu, ela ganhou uma personalidade jurídica para ser próspera, para ser longeva, para não durar por gerações. E por que ela não está assim? Porque está sendo feito algo e que está me dando um resultado. Mas quando eu volto para o cerne, para a identidade, tudo se transforma. Só que aí muitas pessoas falam assim, é muito fácil. Você fala assim, tem alguma coisa na identidade, eu sou bom e potencial, mas como eu desenvolvo isso? E aí é que é o grande segredo. Nós, muitas vezes, buscamos o autodesenvolvimento de forma automática e autônoma. Então, eu vou me empenhar, eu vou fazer isso sozinho, e aí é que mora o grande perigo. Eu vou ser um pouco vulnerável aqui, eu lembro... Quando eu te conheci, no ano que eu te conheci, eu não queria, fazer curso. Eu falei assim, não, eu vou ler livros, eu vou resolver, porque eu sempre fui assim, sempre me vangloriei de ser autodidata, eu aprendo muito sozinho, porque na Marinha eu tive que aprender muita coisa sozinho. Só que aquilo me levou até um certo ponto. Eu costumo dizer que eu cometi um crime contra mim mesmo, no ano de 2022, ou 2023, que eu li com intensidade, eu li mais de 60 livros, quase 70 livros. Então... uma manifestação clara de orgulho, né? Querendo consumir um monte de conteúdo. E eu lembro que quando eu estava resistente a entrar num processo de coach, e eu estava ali querendo achar todas as respostas no livro, então cada vez eu achava uma forma diferente de pensar. E uma pergunta, quando me foi feita pelo meu coach, valeu por todos os livros, entende? Então, muitas vezes a gente está se enganando, Dulce. Se enganando. Então eu tenho que partir sim da premissa que a minha empresa ela foi feita para prosperar, eu tenho que partir da premissa que os meus liderados eles são tops, todos tops e potencial, só que a diferença é que nem todos vão querer se desenvolver. E quando eu tenho uma pessoa que sabe fazer as perguntas certas no momento certo e descortinar a tua identidade, que tem um véu muitas vezes sobre ela, faz toda a diferença. Vou fazer um exemplo para ficar bem claro, para que ninguém que esteja assistindo isso tenha dúvida. Imagina um cirurgião, uma pessoa que é muito bom cirurgião, ele é aclamado no Brasil, no mundo, e ele começa a ter uma crise de apendicite. Ele está com algo e precisa passar por uma cirurgia. Por melhor que ele seja, não vai ser ele que vai se operar. Uhum. Entende? Então, por melhor que eu fosse, por mais livro que eu lesse, por descobertas que eu fizesse, eu não conseguia ver uma mancha na minha testa, porque era óbvia para quem olhava. E uma pessoa com a experiência que você tinha, parecia que não era uma mancha, parecia que eu estava todo pintado. Mas para mim era obscuro. Então quando eu me sujeitei, quando eu decidi sair do pedestal do orgulho e falar assim, cara, deixa eu ver o que essas pessoas têm para mim. Cara, para mim foi assim, foi um bálsamo, sabe? Então quando eu entro num processo, quando eu entro numa empresa, ou vou fazer um atendimento individual, seja a nível business, ou tratar de homens, que eu trato muito de homens na identidade, algumas questões, eu procuro entender o que de fato está maculando aquela identidade que deveria estar íntegra, intocada. Lembra que eu falei da integridade, nunca tocado? Quando eu falo de integridade, eu não tenho que repor nada, porque está me faltando, eu não estou completo. Quando eu falo de integridade, eu falo que você já tem, a tua identidade ela já é pronta, só que você precisa dar o estímulo para desenvolver. E muitas vezes aquela marteladinha não vai ser você. O autoconhecimento, a busca, ela é maravilhosa, mas ela tem um limiar. Chega um ponto, você talvez se cortar, você consegue suturar um médico, ele consiga mesmo ali resolver. Mas algo muito profundo, você sempre vai precisar que uma pessoa pare o seu cérebro para poder te ajudar a achar o caminho. Uhum. Entende? Então, eu acho que esse é o grande segredo. Todo grande líder, toda pessoa que tem grandes resultados, ela não consegue não ter um mentor. É um cérebro que para te atender. É uma pessoa que segura na tua mão e fala assim, ó, vamos aqui, vamos enxergar o que você não está enxergando. Então é uma outra ótica, né? Por mais que eu tente expandir, eu estou sempre inserido no meu sistema de crença, no meu paradigma. Isso. Se a bolha não for vista,
ela não vai ser estourada, eu vou estar eternamente, eu posso ampliar ela com autoconhecimento, mas para romper, eu preciso de ajuda de alguém, entende? E é tão interessante isso que hoje nós precisamos de muito de mentores. Sim. Eu falo assim, se a gente não tiver aquela pessoa que pega na nossa mão, eu passo por mentorias todos os anos, porque eu preciso de ter pessoas para me fazer perguntas. E quanto mais perguntas, quanto mais caminho, porque quando você está sendo mentorado, é outra pessoa, é outra visão que você está ampliando a sua mente, né? É igual uma mastermind, por exemplo. Eu falo que um empresário hoje, que ele vive fora de uma mastermind, eu não sei como ele Sim. vive. Certíssimo. Porque hoje nós precisamos de multidão de conselheiros, nós precisamos de estar perto de pessoas que nós podemos também fazer uma pergunta, de trazer respostas, né? Porque nós não precisamos ser bons em tudo, mas nós precisamos ter pessoas à nossa volta que sabem mais em outras coisas do que nós. E eu acho que essa pluralidade que faz a mágica acontecer, sim, faz a melodia, né? Então, eu amo muito esse conceito de mastermind, porque a gente vê desde Napoleão Hill fala muito sobre, sim, isso, né? Salomão. Então a gente vê o quanto isso desde de sempre isso existiu. Mas eu vejo que talvez durante muito tempo o empresário ele ficou muito preso, né, nos seus próprios paradigmas, e talvez por isso muitas coisas não aconteceram da forma deles, com algumas exceções que nós temos, né? Mas quando eu olho hoje para esse conceito, e eu olho hoje para dentro da nossa mastermind mesmo, como tem sido interessante esse modelo de poder ir para um hot seat. Você imagina você ir para o meio de uma roda agora, 40, 50 empresários mostrando um caminho que você não via. Imagina o quanto isso, mas, sabe, economiza tempo, o quanto facilita, sim, essa caminhada do empresário quando verdadeiramente ele tem outras pessoas para lhe dar conselhos. Pessoas que têm sabedoria, pessoas que já trilharam o caminho, pessoas que já erraram, que aprenderam, mas pessoas que estão sempre em crescimento, né? Renan, e a gente, quando você veio para a Febracis, quando eu te convidei, eu tinha um convite que também seria esse líder que ia ajudar outras empresas, mas também que ia ajudar outros homens a se posicionar. Porque quando eu olhei para você e identifiquei além dos olhos tudo que você poderia fazer, e hoje dentro da nossa empresa, hoje nós temos os homens de honra, né? Que são homens que são profissionais liberais, que são empresários, que têm a sua vida profissional, mas que se unem exatamente hoje para ser mentorados. Então esse projeto era algo que eu sempre desejei que ele acontecesse, e agora, né, com a sua vinda, isso uniu-se aos outros homens que nós temos hoje dentro da empresa, e você sendo essa voz que tem experiência, que tem um case de sucesso que é a sua própria família, e que agora pode inspirar outros homens. E esse projeto, ele vem exatamente nesse viés, dos homens poderem ser inspirados, porque a gente sabe que os grupos femininos hoje para cursos, treinamentos, eventos, é muito maior do que o público masculino. Sim. O que na sua visão tem impedido os homens de avançarem? E quando eles avançam, o que eles podem esperar quando eles entram nesses nossos eventos de homens? Sim, diante de tudo que eu tenho visto, Dulce, muito do que tem sido uma grande dívida que os homens vêm prolongando com a sociedade, nós costumamos dizer isso, e eu estou bem imerso em diversos movimentos masculinos, não só igrejas, em movimentos espirituais, mas em posicionamento. Eu creio que não é de agora, é de muito tempo, e muito se remete a isso, aos períodos de guerra. Os homens, durante as grandes guerras, o mundo desde sempre está em guerra. Uma curiosidade que eu vou deixar aqui, quem quiser pesquisar depois. Nós temos mais ou menos 6.000 anos de história documentada, escrita desde que o homem começou a escrever algo nas cavernas. Então isso tem desde os sumérios mais ou menos 6.000 anos. E desde lá só existem 30 anos na nossa história escrita onde não há registro que a humanidade esteja em conflito. Então, durante 6.000 anos, apenas 30, que não são consecutivos, é que não há registro de guerra, de conflito entre o ser humano.
Então, isso não quer dizer que nesses 30 anos também não há, só não há registro. Então, como desde sempre o homem era o principal agente, né? E nesse meado do século passado, nós tivemos as duas grandes guerras, onde boa parte dos homens foram às guerras. Então, as mulheres ficaram com as crianças. Então, naturalmente, aquele homem, aquele menininho que não ia à guerra, ele foi se criando sobre uma asa feminina e perdendo referência, porque boa parte dos homens, milhões de homens foram mortos em combate. Então, essa conduta feminina super protetora, ela foi se expandindo. E isso também, né, existem forças capitalistas, forças escusas, que sempre querem deturpar a identidade masculina por saberem que a mulher, quando ela passa a ocupar um papel que não é dela, que é do homem, há uma grande desestruturação. Porque, a bem da verdade, quando você para analisar o seio familiar, a mulher, num eventual divórcio, ela é aquela que não abandona a cria, a grosso modo, né? Os homens sempre, e quantas vezes eu já escutei homens falando assim, eu vou me separar porque eu vou atrás da minha felicidade, e com um filho pequeno dentro de casa. Então é aquela ilusão do que eu quero ser feliz, o hedonismo a qualquer custo, em busca da felicidade, ainda que seja à custa da felicidade do próprio filho, porque quando um homem sai de casa e deixa o filho com a sua mãe, com a mãe dele, com a sua mulher, ele está criando um rombo. E isso eu estou falando quando o homem se abstém de estar dentro de casa. E pior aquele homem que ainda é presente, mas a gente chama de presenteísmo, ele está presente, mas ele não tem função de pai. Então, durante muito tempo, os homens eles vêm prolongando isso, que vem nascendo de condutas de guerra, o homem cada vez morrendo mais. E agora que a gente está, graças a Deus, num período com guerras mais amenas, ainda existe esse cenário beligerante, conflituoso, mas as mulheres sempre tomando a frente. Por quê? Porque não tinha homem. E isso foi gerando uma juventude criada com conceitos femininos. Então, muitas vezes, quando a gente para atender um homem ou tratar de homens, esse nosso projeto que é tão lindo, que nasceu no seu coração, como tantos outros projetos, né? De trazer, de fortalecer a identidade masculina, porque eu acho muito lindo isso, que você se preocupa com as mulheres, mas você entende o papel do homem para que a mulher possa, de fato, estar no seu lugar. Uhum. Porque se não tiver o homem posicionado, a mulher ela vai, por instinto, ocupar o papel do homem, como uma grande leoa, né? Uhum. E uma leoa que ocupa um papel de leão, ela sai ferida e arranhada, não é isso? E ela não precisava ter aquelas marcas de guerra. Então, eu entendo hoje que o homem ele precisa, sim, entender e ter modelos. Porque nós, homens, e eu vejo isso diverso, porque eu também passei por isso. Com todo respeito à minha história do meu pai, mas o meu pai ele foi uma vítima de outra vítima, do meu avô que foi vítima do seu pai, e assim a gente vai passando em ciclo, que é a falta de referência. E todo homem, Dulce, ele está modelando alguém. Uhum. Toda pessoa ela modela alguém, e um homem sem referência, ele pode estar modelando uma mulher. Ele pode estar modelando uma mulher posicionada, ele tá se amparando na mãe. E o que é de fato um modelo masculino, sabe? O que é de fato... Então, o Homens de Honra, nós trouxemos esse projeto associado junto a igrejas, ao movimento legendário também, é mostrar para o homem, aí, dá um restart aqui. Sente o que é um homem de verdade na origem. É você querer todo e gozar de todo o conforto que a tua vida tem, mas você não precisar daquilo, você não ter dependência, você voltar às origens, à raiz, à rusticidade, a testosterona subir. Hoje os homens, né, a gente tem uma faixa, dizem que é normal uma testosterona de 200 a 800, os homens estão se contentando de ter uma testosterona de 200. Você não tem vontade, você não tem vida, um homem que não se cuida, um homem que não busca um médico, e tudo isso a gente aborda no Homem de Honra. A importância da saúde masculina, do posicionamento, o que é certo para o homem fazer, o que é o papel da mulher, cada um executando bem o seu papel, tudo vai fluir. É o que eu disse, o homem, é inegável que um homem é um homem, mas ele começa a ter ações que parecem deturpar sua identidade. Ele só está fazendo coisas incompatíveis com aquilo que ele nasceu para fazer. Então o Homens de Honra, o projeto com homens, ele tem isso, é restaurar e deixar claro para o homem qual é a sua real identidade como homem. E quando eu pensei nesse projeto voltado para homens, é porque eu entendo que um homem, por nós sabermos que os homens têm perdido as suas referências, e porque muitos foram criados pelas mães, porque muitos foram criados sem mãe e sem pai, outros foram criados por avós, outros foram criados por outra pessoa, outros foram adotados, então foram criados de muitas formas e foram se perdendo nesse caminho. Então, quando eu entendi isso, e tudo isso começou quando eu tive um irmão, né, eu tenho um irmão adotivo, eu disse tive porque ele faleceu aos 30 anos, mas como eu aprendi com esse menino na nossa casa.
como que ele foi um menino que Deus colocou ele na nossa casa para ser o meu irmão, para que eu pudesse aprender muitos modelos mentais. E ele, por não ter tido lá no início da vida dele a referência masculina, ele precisou construir. E a gente via que no DNA dele, ele tinha muitos desafios, muitas guerras com ele mesmo, sabe? Então, quando a gente olha, eu olho para os homens hoje, eu vejo que um homem restaurado, ele é a segurança de uma nação. Sim. Um homem curado é a segurança de uma cidade, né? Um homem, quando ele está forjado em um homem de honra, ele é a segurança da sua família. Então, um homem posicionado, ele muda a atmosfera, assim como nós mulheres, né? Deus, ele nos convocou para sermos o termômetro de uma casa, para cuidarmos da atmosfera de uma casa, mas o homem, ele já chega, ele é o provedor, ele é o sacerdote, ele é aquele homem que quando chega dentro da casa, o respeito chega junto, né? Ele já começa a ser posicionado naquilo que Deus disse que era para ele ser, e a mulher no papel, do lado desse homem, para construir agora a sua família e serem referências para os seus filhos, porque eu me preocupo com a próxima geração. Se nós estamos perdendo uma geração inteira, então quando eu olho para essas crianças, eu fico imaginando, será que essas crianças têm referência de um pai que teve referência do seu avô? Para que agora ele possa se posicionar dentro da sua casa? Porque quando a gente começa a estudar as 7 memórias, quando nós começamos a estudar sobre posicionamento, sobre referência, nós entendemos a importância que tem desse homem. Então, entender sobre isso, eu entendo que é dar uma contribuição para a sociedade, para que os homens eles possam verdadeiramente ocupar aquele espaço que é dele, porque como espaços não fica vazio, Total. Se ele não ocupar, a esposa vai ocupar, ou talvez os filhos vão ocupar, e esse homem vai começar se encolhendo, e daqui a pouco ele não vai ocupar mais a função, e ele vai se sentir impotente, fracassado, desistente, e muita coisa pode acontecer. Então eu entendo que esse projeto é para resgatar esse homem. Totalmente. E agora fazer com que esse homem ocupe o seu lugar na sociedade, na sua casa, na sua comunidade, e ele passa a ser referência para a próxima geração. Sim. Porque eu entendo que nós, como formadores de opinião, nós que estamos dentro de uma escola de negócios, e negócios está ligado a pessoas, e quando nós resgatamos homens e mulheres, nós estamos posicionando de volta para o lugar aonde eles nunca deveriam ter saído. Sim. Que é ocupar esse espaço. Dulce, e é lindo demais, assim, eu tenho trabalhado muito perto com os homens, assim, ambientes totalmente masculino, porque eu tinha algumas noções de masculinidade que vieram para mim de forma equivocada, porque infelizmente era o que meu pai aprendeu, uma pessoa muito rústica, muito dura. Então, o meu pai ele não tinha o hábito de me dar um abraço, de me dar um beijo, sabe? E você sentia em ambientes masculinos hoje os homens se abraçando, sabe? Os homens declarando um sobre a vida dos outros, uma amizade verdadeira. Você não tem problema de um homem com a identidade bem firmada, de ter um toque físico entre homens de uma forma respeitosa, sabe? Os homens orando de mãos dadas. Então, isso é algo assim que, assim, caramba, ele está entendendo o real sentido da masculinidade. Sabe, a proteção, um homem posicionado, quando ele chega no ambiente, o ambiente muda. Você sente a frequência diferente, sabe? E a mulher sente isso. Nós falamos muito no Homens de Honra sobre a submissão feminina. Muitas mulheres, quando a gente fala assim, submissão feminina, elas se assustam, né? Mas submissão é estar sob uma missão, sobre a mesma missão. Então, se o teu marido ele tem uma missão clara, ele sabe para que ele veio, você se adequa à missão. Porque um homem que tem uma mulher submissa à sua missão, ele trata ela como a principal função, como a principal ajudadora. Então, se eu cuido da minha mulher ao ponto de ter por ela um amor sacrificial, sendo um verdadeiro líder, é natural que ela se submeta à minha missão, porque ela sabe que antes de mim tem ela para proteger. Então isso gera uma harmonia, uma sinergia, onde de verdade estar casado é bom. Porque eu vejo que muitos casais, para ele parece que é um fardo, parece que você tem a sensação que o teu cônjuge está te atrapalhando. Uhum. Agora, quando vocês conseguem interagir, criar um mural, uma vida, uma visão de futuro conjunta, cara, isso é fantástico. Você vive algo de fato, você entende que a pessoa do teu lado é melhor do que estar sozinho. Sabe? A pessoa não concorre com você, ela não compete com você, você sente que está em congruência, vocês estão caminhando para o mesmo objetivo. E fica leve, fica bom, e os anos se passam e fica como um vinho, cada vez melhor. Uhum. Então, só por causa de posicionamento. E eu olho hoje a sua filha, por exemplo, né? Quando ela olha para você, um homem totalmente posicionado,
que ela está vendo? Né? Ela tá vendo o que é ser um homem de verdade, um pai posicionado, e muitas vezes o pai posicionado é aquele que dá limite. Sim. Porque o pai, quando se posiciona, ele também não dá limite para os seus filhos, assim como ele não dá limite nem na sua empresa. Ou talvez tem homens que dão muito limite na sua empresa, não dá em casa, ou dá em casa e não dá na empresa, né? Então tem essas divergências aí também. Mas quando um homem ele ocupa esse espaço, e agora ele como líder, né? Porque eu digo que para nós mulheres, os nossos maridos serem homens posicionados, líderes seguros, é segurança para nossa casa. Total. Muda tudo, né? Muda tudo. E interessante que como essa referência masculina hoje, dentro desse contexto, nesse momento em que nós vivemos, Renan, a gente sabe que a gente vive momentos de muitos conceitos e preconceitos, e muitas vezes as coisas elas acontecem muitas vezes em função da ignorância. Totalmente. Né? Pelo fato da pessoa não ter o conhecimento. E nós sabemos que o conhecimento liberta. Assim como você também já teve conceitos e preconceitos, Sim, eu já tive. É verdade. Né? E agora a gente está aqui tendo um olhar, não mais como conceitos e preconceito, mas humano. Para as pessoas. Isso muda tudo. Na minha visão, quando a gente coloca esse olhar humano sobre as pessoas, é olhar para as pessoas que o que elas vivem é simplesmente por conta daquilo que ela foi formada. Mas entendendo que ela pode mudar o que ela quiser, mas as pessoas são livres para viver o que elas quiserem também. Mas como nós podemos trazer a consciência, porque eu vejo assim, ninguém precisa mudar nada enquanto ele não souber o que precisa mudar. Perfeito. Né? Mas quando ele tem consciência do que precisa mudar, agora ele começa a tomar decisões. E muitas pessoas hoje, na sua liderança, elas não mudam porque elas não sabem o que fazer. Né? Hoje, qual o conselho que você dá para essas pessoas hoje que muitas vezes já procuraram tantas coisas e não se encontraram? Outras que já fizeram tantos cursos, tanto treinamento, faculdade, 2, 3 faculdades muitas vezes, pós-doctor muitas vezes, e a pessoa ainda não se encontra. Que conselho você dá para essa pessoa que tem o seu negócio, mas que não tem se desenvolvido? Eu diria de forma clara e objetiva, Dulce, que é desassociar resultados diretos por fazer, sabe? Abandonar um pouco essa crença de capacidade. Você está muito atrelado àquilo que você faz como resultado, e eu vou tentar explicar para ficar mais claro. Muitas vezes o homem, assim, quando ele está enfrentando essa dificuldade, quando ele está mergulhando interiormente, ele começa principalmente quando ele vai se relacionar com Deus, ele começa a adotar uma conduta melhor, ele começa a depurar o caráter dele, fazer coisas melhores, mas esperando um reconhecimento de Deus. Ele começa como uma espécie de barganha, sabe? Eu começo a fazer coisas e por ser agora um cristão e estar agradando a Deus, eu espero toda sorte de bênçãos por aquilo que eu faço. Quando mal sabe ele que tudo que vem de Deus, tudo aquilo que vem como recompensa que Deus permite que nos venha, não é pelo que eu faço, mas é pela graça, é pela fé. Entende? Então, o que eu quero em síntese dizer? Que eu tenho que encontrar esse ponto de que entender que eu sou bom, o fato de eu ser uma pessoa boa, a recompensa disso é viver em bondade. De eu ser uma pessoa justa é viver em justiça e não ficar buscando recompensas, barganhar com Deus, com a natureza, com o que quer que seja, pensando simplesmente no que eu vou fazer para receber. É fazer porque é certo, é fazer porque é correto. Entende? Por que eu vou recuperar minha identidade? Porque é o certo. Por que eu vou fazer a minha empresa dar lucro? Porque é o certo. Porque eu estou destinado dentro de uma base lógica natural. Quando eu olho para a natureza, eu vejo que a natureza é próspera, exuberante. Só que Deus nos concede o livre-arbítrio. Para quê? Para que possamos observar aquilo tudo que está acontecendo e nos constrangermos a fazer o que Ele quer. Para que seja feita a vontade dEle. Então, uma pessoa, e principalmente um homem, quando ele entende que o livre-arbítrio só serve para que ele faça de vontade própria aquilo que o seu líder máximo quer. Se o princípio de liderança é conduzir e influenciar pessoas a um objetivo comum e pensando que Deus, Jesus, é o nosso líder máximo, ele não quer me obrigar a fazer nada. Ele quer, sim, mostrar, me constranger que a melhor coisa é fazer a vontade dele. Então, quando eu abro mão do resultado e começo a pensar em comportamento,
É importante eu ter metas para eu me basear, mas metas sem comportamento não me levam a lugar nenhum. Então não adianta eu me inchar de mais conteúdo, mais livro, se eu não estou tendo o comportamento adequado. Hoje, né, eu saí daquele homem que leu 65 livros num ano, e hoje eu estou lendo um livro a cada 2 meses, porque eu não me admito mais de ler um livro e não pô-lo em prática. Então eu saio, eu abandono a cadeira do orgulho de estar um ego inflado, eu já li tudo isso. Lógico que nada foi perdido, lógico que muita coisa me ajudou. Mas se eu quero concretizar algo, eu preciso fazer. Mas não simplesmente fazer, eu preciso fazer em congruência com a minha identidade. E aí tudo flui. Tudo acontece. Só que muitas vezes, por eu estar inserido no meu paradigma existencial, o meu sistema de crenças, eu não consigo, porque eu não enxergo. Então, novamente, eu volto para a importância de você ter um mentor. De você ter uma pessoa que te aponta o caminho, né? Uma pessoa que muitas vezes passou pelo teu caminho. Sabe, eu sem falsa modéstia, isso acontece comigo de forma corriqueira. É comum eu chegar nos ambientes e até treinamentos, eu ouvi dos nossos alunos falar assim: Renan, quando você está na sala eu me sinto seguro. Nossa, você me passa uma proteção. Cara, eu vejo verdade em você. Porque isso não se constrói, sabe? Isso é. É quando você passa a ser a presença incontestável de quem eu carrego. Não é que eu sou, porque na minha própria capacidade eu não poderia ser. É quando eu alinho a frequência de Deus na minha vida. Então eu começo a refletir, a dar sinais do que Deus quer. Eu gostaria de devolver essa pergunta para você, já que eu estou falando de processo de mentoria, de ser auxiliado, né, por alguém que tem uma experiência, alguém que estudou e que vai me trazer uma clareza. Eu passei isso com muita dificuldade, que é o confiar. Né? É o você olhar para uma pessoa e falar assim, que eu acho que esse é o drama de muita gente que sabe que precisa, mas não decide avançar. É o confiar. Eu li recente uma passagem bíblica, é algo que me marca muito, porque tem uma palavra que faz toda a diferença, que é quando Jesus ele vai a Nazaré, e ele ali vem fazendo milagres em diversas cidades, mas em Nazaré, a Bíblia relata que ele fez pouco, que ele poderia ter feito mais, mas é escrito que ele não pôde fazer pela falta de fé, e eu entendo a fé como um substrato do milagre. A fé é a massa que eu vou moldar um milagre. Como, de fato, confiar? Como é que eu posso abandonar esse medo de ser abusado, de ser manipulado? Como confiar no mentor? Como confiar a minha vida, abrir? Como fazer isso de uma forma mais leve, sem medo de me decepcionar? Interessante, por isso que é coisa que quando nós falamos de comportamento, né? O comportamento faz com que nós olhemos para as pessoas e aquele comportamento daquela pessoa são comportamentos que eu posso confiar e abrir os números da minha empresa, Sim. Abrir meu coração para ela. Então, os comportamentos, eles falam antes de nós, né? Então, quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver em nós essas pessoas. E quando eu falo da minha, eu, Dulce Mariano, como confiar nas pessoas, eu aprendi também com Jesus. É porque assim, ó, ou nós confiamos ou nós desconfiamos. Não existe a coluna do meio. Aí eu confio mais ou menos? Não. Ou eu confio ou eu não confio. Então, por exemplo, quando eu estou com o meu time, eu preciso olhar para eles e olhar nos olhos e dizer, eu posso confiar nessa pessoa? Ou talvez eu até pergunto, de 0 a 10, o quanto eu posso confiar em você, que o que você está dizendo para mim é verdade. Nossa, é constrangedor isso aí, hein? Né? Então, assim, é preciso ter esse nível de segurança, porque eu preciso confiar, porque se eu não confiar, eu estou desconfiando. Pois é, imagina entrar num processo desse sem confiar em quem está te conduzindo. É um fracasso, você não vai fazer. E daí tem uma coisa que a gente pode fazer para além disso, é checar. E como é que você checa? Eu faço e checo os comportamentos. Né? Gestores, eu checo os resultados. Então, quando você tem essa confiança, nada passa aos teus olhos desapercebido. Você sempre vai entender o que passa nos olhos. Porque quando a pessoa ela faz em você e aquilo que ela está falando é verdade, e se em algum momento você conversou com outro e entendeu que aquilo que falou era mais ou menos uma verdade, aí você pode chamar a pessoa. Ou você não chama a pessoa, mas você já sabe com quem você está lidando. Então isso tudo traz muita segurança para a gente tomar as decisões. Então eu parto do princípio de que todas as pessoas são confiáveis, mas aí o seu comportamento vai dizer... Mas você é uma pessoa que tem vasta experiência nessa área, facilita para quem está vendo assim, vai me dar métrica, assim, como uma pessoa que decidiu entrar num processo de mentoria ou decidiu aproximar com Jesus, estar mais próximo, como ela faz para confiar? O que ela pode fazer para confiar mais rápido? Existem pessoas que naturalmente elas são desconfiadas. Sim. E geralmente essa pessoa,
aí entra a crença. Aí nós já podemos entender que essa pessoa já passou por muitas coisas e que ela tem dificuldade em confiar. Isso muitas vezes é no próprio casamento. Né? Então, assim, ela já passou por tantas desconfianças, ela já foi traída, já foi abandonada, às vezes pelo pai, às vezes esquecida na escola, às vezes tantas coisas já aconteceu e isso veio. Essas fragmentações veio formando essa pessoa. Sim. Então eu, como entendendo de pessoas, eu olho para essa pessoa e entendo o comportamento dela. Então por isso que eu digo que você, quando vai ser uma pessoa vai procurar um mentor, ela precisa olhar quem é essa pessoa. Será que essa pessoa ela vive o que fala? Será que os resultados dessa é compatível com o que ela está falando? Então eu preciso fazer uma triagem também e olhar essa pessoa para mim confiar. Porque a partir do momento que eu confio nessa pessoa, eu confio de verdade. Ótimo. Então se ela não está tendo comportamento, eu como mentor preciso ter essa sensibilidade, essa percepção de entender que o que faz ela ser tão desconfiada, na verdade não é ela, mas foram as fraturas emocionais que estão abertas. E agora eu preciso olhar com humanidade, sensibilidade, com amor de Jesus por essa pessoa e começar a fazer perguntas para ela, para ajudar ela a entender que aquela desconfiança não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, mas tem a ver com as fraturas que ela viveu no passado. Entendi, perfeito. E nós, assim, como líderes, assim, quando eu pego um liderado que é muito desconfiado, que ele retruca demais, sabe, uma pessoa que ela questiona demais as decisões do líder, será que eu posso partir de uma premissa que uma pessoa que é muito desconfiada, ela também não é digna de tanta confiança? Existe também uma relação? Também. E também tem a ver com o perfil, né? Com o perfil comportamental. Por isso que nós sempre quando vamos fazer as nossas mentorias, quando nós vamos fazer nossos processos de atendimento, nós fazemos o perfil comportamental antes, é exatamente isso, para já entender com quem nós estamos conversando. Porque ali nós começamos a entender não só o perfil, mas o que está por trás daquele perfil, que faz com que ela tenha aqueles comportamentos ali. Então, entender sobre as pessoas é que facilita a nossa convivência e a forma de tratar ela, porque eu volto a dizer, ninguém age do jeito que age porque quer, é porque ela foi programada para aquilo. Então imagina, eu conheci pessoas que ela não confiava no marido porque ela viu a mãe a vida inteira sendo traída. Então ela aprendeu tanto sobre isso que ela não conseguia confiar no seu marido. Então quando eu fiz uma pergunta para ela e quando ela trouxe isso, ela falou: nossa vida, quanta discussão desnecessária eu já tive com meu marido. E era um homem fiel, era um homem honesto, era digno, mas ela, quando ela olhava para o marido dela, ela via o pai. Então é essa percepção que o autoconhecimento, ele trouxe para nós. Então isso é um presente que nós temos hoje, que podemos dar para a sociedade, para as pessoas que chegam na nossa empresa, mas também para as pessoas, para os empresários, entendendo que hoje eles têm dentro da nossa empresa pessoas preparadas que entendem de pessoas para ajudá-los nessa jornada e fazer essa empresa crescer. Bom demais, bom que demais. Maravilha, né? A gente, esse papo de liderança é maravilhoso, né, Renan? A gente passaria aqui horas e horas falando sobre liderança e trazendo tantos exemplos que nós temos na história, que nós temos hoje de muitos empresários, né, que nós podíamos trazer aqui, mas também nós temos um fator aí, tempo, né? Sim. Mas que eu espero que você que está acompanhando aí, Dulce Mariano e você, esteja nesse momento aí desfrutando de tudo que está sendo entregue aqui e aprendendo e também com papel e caneta, porque esse é o nosso objetivo, que você possa crescer de forma extraordinária e também multiplicar esse conhecimento de forma extraordinária. Quero te convidar também a ler o meu livro, né? Eu como líder, né, tenho uma história, a mulher que eu encontrei dentro de mim, aonde eu deixo claro, né, toda essa jornada, o que aconteceu, de onde eu vim para me tornar a mulher que eu me tornei hoje, inspirando pessoas aí pelo mundo afora e deixando um legado aqui na Terra, né? Entendendo que eu não vim para essa terra simplesmente para sentir dores, eu vim para governar
Eu vim para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer aqui na Terra. E nesse livro está tudo registrado. Também tem ele no formato digital. Aqui eu vou deixar o link para você poder ler o meu livro e também ver um conteúdo gravado que eu deixei para trazer informações que é para além da leitura que está no livro. Então aproveita e depois me dê o seu feedback, que para mim também é muito importante. Renan, que alegria ter tido você aqui nesse podcast. Minha gratidão por você. E quais são as considerações finais que você deixa para quem está assistindo a gente aqui? Eu que sou grato também por você ter aberto as portas e essa oportunidade para mim, compartilhar um pouco do conhecimento, porque da mesma maneira que você tem a sua missão, eu tenho a minha, e a minha missão forte é revelar a verdade, todas aquelas que me foram reveladas, restaurar homens, negócios, e não só no podcast, mas na empresa. Eu tenho um ciclo de gratidão muito grande com você, não só eu, mas a minha família, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, somos gratos ao que você me oportunizou. E a mensagem final de consideração é que, assim, lidere-se a si mesmo. Lidere a si mesmo, se empenhe no processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você mergulha no teu interior, mais você tem disciplina, mais você tem foco para fazer o que tem que ser feito. E a partir da mudança que você faz, você começa a inspirar pessoas. E liderar deixa de ser um fardo e vira algo natural. Se eu não me engano, foi Kant que ele tem uma frase muito marcante no que se refere à disciplina, né, o que se refere a foco e verdadeira liberdade. Ele disse que liberdade é fazer o que eu não quero. E parece uma frase meio paradoxal, mas quando eu sou refém daquilo que eu só quero fazer, eu acabo sendo governado pelo que o mundo diz o que eu tenho que fazer. Mas quando eu sou livre para fazer aquilo que verdadeiramente arde no meu coração, eu deixo de ser escravo das minhas vontades e faço o que tem que ser feito. Então você que quer ser líder, você que quer mudar, quer impactar o mundo, comece a governar a sua própria vida, mudando pela sua casa, arrumando a sua cama, arrumando o seu ambiente, porque grandes mudanças começam pequeno, né? Qualquer um pode ser um grande líder, desde que deixe de ser qualquer um. Então, muito obrigado, Dulce. É isso. Chegamos ao final desse episódio. Dulce Mariano e você. E compartilhe esse vídeo, comente para que mais pessoas possam ter os códigos que foram liberados aqui nesse episódio. Liderança para você. Abraço.